uma época da minha vida que eu tava ultra furry. Então eu consumia muita coisas com animais antropomórficos ou só animais normais, sejam HQs, filmes, animes e por aí vai. E eu lembro de quando houve o anúncio de dois deles que me chamaram bastante atenção, Beastars e BNA. Quando o primeiro episódio de BNA saiu, eu lembro que eu vi, achei bacana, mas depois eu meio que esqueci da existência dele. Até que saiu mais episódios e eu acabei gostando do anime, com exceção do final que eu achei bem caidinho. Depois disso, foi meio que um anime que existia sempre na minha mente, que eu tinha um carinho grande, mas eu nunca peguei pra rever após 2020. Até recentemente, quando eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre, e por isso, obviamente, eu tinha que ver a série de novo. E foi uma experiência um tanto surpreendente pro bem e pro mal. BNA, ou Brand New Animal, conta a história de Michiru, uma garota que vive em um mundo em que existem tanto os humanos quanto os ferais. Pessoas que parecem com animais, mas podem morfar para formas semelhantes a humanos, que entretanto sofrem preconceito por serem diferentes. Michiru era apática à existência deles, até repentinamente ela também se torna uma feral, transformando em um tanuki. Com medo da repressão que os ferais sofrem e procurando algum tipo de cura, ela vai para Animalia, uma cidade onde os ferais podem viver em paz, onde ela também conhece Shiro, um lobo amargurado que protege toda a cidade com toda a sua dedicação, que junto da prefeita do lugar pretende ajudá-la a se curar. Os episódios então vão se desenrolando com a Michiru descobrindo mais sobre esse mundo, as suas questões e principalmente como o preconceito dos humanos podia ser maior do que ela mesma achava. Hoje, embora eu esteja fora da fandom, graças a Deus, eu ainda gosto muito da estética que envolve animais antropomórficos. É confortável, fofo e por isso também bem amigável. Mas vendo BNA hoje sem um hiperfoco, por assim dizer, eu sinto que na época eu coloquei uma lupa na minha frente que disfarçou muitas questões desse anime pra mim. BNA tem alguns pontos bem positivos. Alguns episódios transmitem uma energia e senso de humor excelente. Um que se destacou o suficiente pra morar na minha mente todos esses anos é o 5. O episódio que a Michiru joga beisebol, ajudando um time de uns animais da favela que eram péssimos. Ele tem um humor meio cruel, ao mesmo tempo que ainda assim é bem engraçado. A personalidade dos ferais mais instintiva fez um esporte comum ser uma coisa muito maior e mais bizarra, a ponto de que trapaças, mortes e afins são ignoradas e incentivadas em prol de um jogo mais maluco e feroz, envolvendo no fundo de tudo isso um desejo de apostas. Todo jogo meio que se move por isso. As pessoas não ligam mais pro beisebol, elas querem sangue, adrenalina de poderem ganhar ou perder muito dinheiro. E por essas mortes serem tratadas de forma tão banal e as piadas envolvendo como o time em questão que ela ajuda, os ursos, serem extremamente pobres de forma mega exagerada, morando numa favela caindo aos pedaços e não tem dinheiro nem pra água, é um humor um tanto mórbido, mas que por ser tão imbecil e imprevisível se torna muito engraçado, ao mesmo tempo que revela um lado mais frágil da série, onde o treinador dos ursos propositalmente os conduzia de forma a que eles devessem perder para ele poder ganhar dinheiro com apostas, já que perdendo para os times, ele recebia dinheiro. Mas descobrimos que fazer isso foi a forma que ele encontrou de sobreviver com o esporte, já que na juventude, ele tentou entrar num time de beisebol normal, mas o preconceito com os ferais fazia com que ele fosse constantemente colocado para baixo, ofendido, diminuído, a ponto que o seu amor diminuía cada vez mais e seu ódio sumia, o fazendo perder o que tornava uma pessoa a princípio, e se reduzindo apenas a ganhar dinheiro, perdendo a paixão que ele tinha pelo esporte. E a Michiru aqui está como o lado mais sóbrio desse mundo humano. Ainda que ela seja um dos elementos mais doidos do episódio pelos seus poderes de manipular o próprio corpo, ela não vê o beisebol só como um esporte para ganhar dinheiro, e sim como algo para poder se divertir, competir de forma saudável. Isso desperta o melhor no treinador, que resolve desistir das apostas e recupera o seu desejo de fazer a coisa certa, jogar de verdade. E a empolgação e dedicação dela não só salvam ele, como fazem principalmente o seu time horrível subir e vencer cada vez mais, dando essa esperança para as pessoas também, a ponto de que mesmo que eles percam, são eles que são condecorados. É fofo e meigo, e transmite muito bem o que é a parte boa da série, essa exploração de como o mundo feral é, com um sistema semelhante ao nosso, mas que tem suas diferenças porque os ferais por si só são muito diferentes. Acho que um dos que faz de forma igualmente interessante é o episódio 7, que foca no Pingua, um feral pássaro, mais especificamente um albatroz errante. Ele cai na casa da Michiru durante um voo mal sucedido, e eles acabam criando uma conexão, pois ela se vê impressionada pelas habilidades dele, e por sentir que voando, ele era livre de forma que ela nunca poderia ser, e é voando pela cidade com ele, que ela entende que, apesar do que parece, ele não é livre de verdade, e não pode ir para onde ele quiser como ela imaginava. Sendo uma ave migratória, o Pingua queria, assim como seus parceiros, poder ir para onde quiser, mas os humanos proíbem o voo no
solo deles, considerando tentativas de entrar lá como um ataque, mostrando toda uma burocracia para que ele possa entrar lá. Mais tarde, nós descobrimos que o Pingua foi um militar e lutou junto dos humanos contra ferais radicais. A questão é que, fazendo isso, ele condenou a vida dos próprios companheiros, pois combater esses ferais só ajudou que dificultasse a migração da sua espécie. E tentando seguir o seu estilo de vida novamente como se nada tivesse acontecido, muitas aves amigas deles ignoraram os avisos da migração e foram alvejadas. Então ele pretendia forjar um ataque falso à prefeita para conseguir a atenção e tentar reverter esse erro que ele cometeu, fazendo com que aves migratórias fossem livres de novo. É muito interessante toda essa pegada de que, apesar de tudo, os ferais ainda não podem ser completamente felizes. A cidade tem problemas apesar de tudo. Podiam explorar isso muito mais profundamente. E é nisso que mora o meu principal problema com esse anime. Ele não quer brincar mais com isso. BNA tinha todo um potencial gigante de explorar Animalia, mostrando que o problema todo não começa e termina nos humanos. Explorar a bizarrice, os instintos, a estranheza de um lugar tão parecido, mas ao mesmo tempo tão diferente com o nosso. Porém, ele prefere simplesmente ir para um drama batido, focado de forma praticamente única no preconceito. Ainda que nisso, algumas coisas fiquem completamente jogadas de lado, tipo a Michiru vendo a situação das pessoas na favela, que é totalmente precária, mas não tendo nem mesmo uma ceninha pequenininha dela tentando conversar com a prefeita sobre isso. Uma das minhas questões com animes que envolvem animais antropomórficos não sei se envolve alguma questão mais profunda da cultura japonesa, é que eles não conseguem usar esse elemento como algo que ajude a contar a história ou simplesmente como estética. Tem que ser um ponto realmente decisivo para ela, mas dificilmente vai ser decisivo de forma que não seja um drama sobre querer renegar esse lado mais fantástico. Uma das razões de eu não gostar, por exemplo, de Crianças Lobos e Rapaz e o Monstro é que, embora eu compreenda suas mensagens, a ideia de que você tem acesso a um mundo mais diverso e fantástico, entretanto prefere ficar com a sua vida humana normal, monótona e comum, é só... Beastars, mesmo sendo uma obra que eu adoro, tem esse foco mais profundo na conversa sobre o instinto, como a sociedade parece ser superficialmente tranquila, com herbívoros e carnívoros vivendo juntos, mas ainda existe um preconceito, existem crimes, existe todo um mercado em que eles podem consumir carne para se controlarem, enfim, dificilmente algo pode simplesmente se aproveitar desses animais para uma trama mais leve, mais slice of life, mais shonenzão, mais bem-humorada, e é aí que mora a minha frustração, a falta de diversidade de gênero. A Agiretsuko é o único que me vem rapidamente à mente que realmente usa esse lado furry como estética. Embora eles sejam todos animais fofinhos, é um anime sobre a vida adulta, e ainda que tenha drama, ele equilibra tudo muito bem entre romance, comédia, e dá alguns bons socos narrativamente falando. Porque eu lembro que mesmo o Reino dos Gatos acaba caindo na pegada meio mundo humano é mais legal que o mundo animal, ela quer voltar pra casa, enfim. Eu, entretanto, perdoaria BNA se ele, assim como Beastars, fosse, apesar de tudo, bem divertido. Afinal, ele não abandona o seu lado mais fantástico como os filmes que eu comentei anteriormente. O maior problema é que o drama de BNA é muito fraco. Esses episódios que eu comentei fogem disso por serem algo mais pessoal, só que todo o conjunto total da parada é sobre essas pessoas que querem acabar com os ferais porque eles são diferentes, e montam todo um plano em que eles se descontrolam para ter um motivo para usar uma vacina que vai torná-los humanos. Mas além dessa história ter que se segurar em muitas conveniências que eu já me aprofundo, ela é previsível e desinteressante. Eu vou usar Beastars de exemplo de novo. Todas as questões sérias levantadas pelo anime fazem sentido e afetam diretamente a história, porque é o foco nas questões dos herbívoros e carnívoros, porque isso desencadeia um mistério e é o ponto de partida para o Legoshi se descobrir e explorar o seu amor que ele não entende completamente. A maior parte dessas coisas é bem escrita ou pelo menos coerente, no sentido de que você vê onde a história quer ir. O elemento preconceito e BNA dificilmente demonstra algo mais interessante que humanos berrando que odeiam ferais, ou algum engravatado de índole duvidosa sendo claramente contra, mas mantendo lugar para se pagar de bom moço. Toda essa questão da loucura dos animais não causa pânico o suficiente porque a história não é muito boa em aprofundar essas questões, de forma que te faça sentir alguma coisa. Enquanto a trama de Animalia, que é minoria, tem uma ideia de construção interessante da Michiru, indo pra esse lugar novo e aprendendo a amá-la e deixar seus preconceitos de lado, vendo que embora diferente, e embora existam pessoas ruins como em qualquer cidade, ela também podia ser um lugar bom, esse lado humano só reforça de forma até meio caricata esse ódio de forma meio superficial. E eu acho que a forma meio arrastada que o anime
anime assume em alguns momentos não ajuda nada nisso. Tem horas que eles têm essas explicações super longas, sem muita direção ou apelo visual interessante, ou diálogos que parecem durar muito mais do que precisavam. Enquanto outras horas, eles conseguem chegar num ponto bom que as coisas estão rolando de forma mais dinâmica. E é principalmente esquisito porque ele não adapta nada pra precisar se segurar nessas coisas. Mas antes de eu me aprofundar mais na questão do preconceito falho, deixa eu falar um pouco dos personagens. Bom, isso depois de pedir pra vocês, por favor, darem o like, se inscrever e apertar o botão de hype caso disponível, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e eu continuar fazendo meus vídeos. Muito obrigado! A começar pela própria Michiru. Na primeira vez que eu vi a série, lembro que me afeiçoei bastante a ela, concordava e entendia bastante suas decisões durante a história, e eu nunca pensei que revendo eu basicamente deixaria de gostar dela. Não que eu odeie a Michiru, eu acho que o quanto eu gosto dela depende muito do episódio, mas no geral, eu acho que a série falha muito no temperamento dela. A impressão que sempre me passa é que quando as coisas não saem como a Michiru espera, ela deixa de ser racional e fica insuportável. E eu acho que isso pega muito principalmente com o Shiro. Ainda que ele seja meio extremo, o personagem em diversos momentos demonstra gostar, se importar e principalmente zelar pela vida dela. Mesmo antes da Michiru descobrir que ele era o lobo prateado, imortal e afins, ela tinha visto ele até mesmo arriscar a própria vida pra salvar ela. Mas assim que ele dá um não pra ela, imediatamente a mesma começa a berrar e gritar. Um exemplo que me pegou muito foi no da Nazuna. Tem todo um contexto dela ser amiga da Michiru, que ela fica muito preocupada, pois assim como ela, a mesma repentinamente se tornou feral e foi sequestrada. E ela volta como parte de uma igreja que engana as pessoas com ela fingindo ser o lobo prateado, que é um deus pra eles, caso você não tenha visto o anime. A Michiru, embora fosse amiga dela, acha toda essa ideia meio esquisita e até revelar que o Boris, o cara que meio que manda na igreja, é um cara meio bizarro. E é até engraçado que a Nazuna meio que concorda com isso. Ela fala tipo, ele não é tão bizarro assim. Mas quando ela pede ao Shiro que a Nazuna fique na casa com eles, e ele diz que não porque a igreja era estranha e eles deviam investigar mais antes, ela surta, foge de casa e se junta à igreja praticamente pronta para abandonar o Shiro. Você pode justificar que o Shiro já tinha anteriormente prendido ela e tal, mas embora tenha sim sido uma atitude babaca, ela já sabia que no fim ele fez isso achando ser o correto, porque a existência dela podia causar um furdúncio dando problemas à animalha. Isso não rola só uma vez não, parece que toda vez que ele discorda dela, isso evolui para uma gritaria, e a única que pra mim faz sentido é a primeira. Quando o Shiro deixa as crianças e elas serem sequestradas pra poder pegar os criminosos em flagrante, ela realmente temia a vida daquelas pessoas que iriam ser contrabandeadas e tal. E ela ainda não conhecia o bastante o Shiro pra saber sobre a índole dele. Mas também só esse momento que eu passo pano. Outra coisa que me pega é que a série chama ela de impulsiva, mas ela só parece meio burra. Mesmo com todos os sinais negativos apertando, ela insiste em fazer besteira. Acho que o episódio que isso mais me irritou foi o 4. Ela conhece a Nina, que é uma feral que ama toda a cultura humana e sempre quis ir pra lá. E ao conhecer a Michiru, ela a convida para que ambos vão ao mundo humano para uma festa que ela foi convidada, já que ela finge ser uma influencer humana e tal. E o que me pega é que Michiru sabe de todo o preconceito, já que ela foi perseguida e quase morta por simplesmente ser feral, mas ela não impede a Nina. Tanto que quando eles chegam lá, ao ver um policial, a Michiru entra em pânico, temendo pela própria vida. Parece muita ignorância dela achar que ir fingindo ser humana daria certo. Ela devia saber que é um risco muito grande. Ou quando ela só acredita totalmente no Alan, de primeira, e nem questiona porque ele suspeitosamente tinha um vírus que tornava humanos inferais. E eu nem digo que ela devia totalmente não acreditar nele, mas a falta de dúvida me choca. Quando o Shiro duvida um tiquinho da informação que foi dada pra ela, ela já surta. Entretanto, isso não necessariamente significa que ela é uma personagem ruim. Basicamente tudo que ela faz é coerente com como ela é escrita, e no final tem meio que um pedido de desculpa sobre isso. O que não significa que eu tenho que gostar dela, entretanto. A Nazuna acaba caindo num ponto semelhante. A forma que ela é apresentada, claramente manipulando a Michiru a ajudar ela e depois metendo um louco que iria conseguir fazer a igreja entrar em Animalia de todo jeito, me irrita de um jeito tenebroso. Mas no caso dela eu fiquei meio confuso com o que queriam pra personagem. A princípio parece que ela tinha deixado um lado mais soberbo dominar, e nisso ela passa a mal suportar a Michiru, pois ela quer tirar esse momento de glória dela, sendo adorada como ela sempre quis. Só que de um episódio pro outro, após a Michiru fazer o que a Nazuna mais detestava nela, ser impulsiva, elas estão mega amigonas. Eu acho que a ideia é ela tentando afastar a Michiru para que ela não estragasse todo o plano, e por isso ela tava fingindo ser escrota. Mas meio
Sendo que não parece. Mesmo quando o segredo é inicialmente revelado, a Nazuna continua de cara fechada, parecendo odiar a existência da Michiru. Eu até entendo a Michiru continuar indo atrás dela, porque a personagem é meio trouxa e claramente gosta de levar pavoro de mulher. Mas a Nazuna só mudando de personalidade pareceu muita falta de planejamento da história. Isso, ou quando eles estavam planejando o anime, eles já sabiam que ele seria dividido em 2 cursos. Eu lembro que a série começou saindo liberando os 6 primeiros episódios e depois liberando o resto dos outros 6. E aí eles queriam dar esse plot twist da Nazuna, só que depois eles não souberam como trabalhar direito com ela. Inclusive um ponto que eu acho meio engraçado, não propositalmente da relação das duas, é que tem todo um lance meio diegético de que a música da Engine é a música favorita delas. E nisso ela toca em vários momentos, meio que pra ser essa coisa que conecta as duas. Mas eu acho essas cenas muito cafonas. E não só isso, como de tanto tocar essa música, acaba parecendo uma paródia a Bridget. Pegaram algo e exageraram ao máximo. Na primeira vez, ok, legal. Olha, a música da Engine virando uma coisa dentro da série, sabe? Só que chegou num ponto que tocou tanto em vários momentos que quando a música de abertura tocou em uma cena, ao invés de ser épico e legal como acontece em outros animes, eu só comecei a rir porque eu não tava aguentando mais. Ao mesmo tempo que essa relação delas é meio complicada, eu acho que principalmente no primeiro episódio, que elas aparecem e tal, a relação delas é tão gay. Tipo, eu não sei explicar, mas tem uma hora tão íntima entre essas duas que parece que a qualquer momento elas vão se beijar. Mas a série foi muito covarde pra fazer isso também. Outra coisa que me decepciona relacionada à personagem é como eles usam pouco as habilidades de transformação dela. Em teoria, Michiru pode virar qualquer animal, modular o seu corpo como quiser, só que eles mal utilizam isso durante o anime. E quando usam, quase sempre é pra dar os braços de gorila e as asas. Só. É muita falta de criatividade e acaba que a Nazuna faz mais coisas que ela. Acho que a única coisa realmente boa que fazem com essa ideia é essa coisa super divertida de que as transformações da Michiru são malucas, desengonçadas e feias, enquanto as da Nazuna, que quer ser uma cantora pop famosa, são bonitas, brilhosas, perfeitas. Dá pra ver isso principalmente na forma que as duas fazem as asas, tanto que acaba sendo um ponto a se destacar no próprio anime quando ela finalmente faz os braços de gorila no desespero ao fim. Eu tô falando, esse anime quando quer consegue fazer umas coisas muito bacanas. Um personagem que, entretanto, eu acabei gostando mais foi o Shiro. Ele é bem mais interessante do que eu lembrava. Diferente dos personagens que pegam a vibe de emo revoltado Sasuke da vida, ele é bem expressivo. Ele não é alguém que tá sempre com raiva. Ele é sério, sim, mas expressa bastante emoções, principalmente com a chegada da Michiru. Ele fica orgulhoso, se importa com os outros, sorri, de forma não velada. A série deixa claro que ele não é só um lobão Ed, ponto. E é incrível como eu não sou fã mais da Michiru, mas eu adoro esses dois juntos. Eles são amigos muito adoráveis, que parecem despertar o melhor um do outro, quando não estão com uma briguinha furreca no meio. É muito especial aquela ceninha da Michiru falando que agora que ela é uma feral, o Shiro tem que proteger ela também. E ele fica todo bobinho. É igualmente bom ele do jeito dele, querendo chamar ela pras missões, porque gosta da companhia dela, mesmo que não diga em palavras. Ou ele percebendo que não precisa fazer as coisas sozinho, que tem uma pessoa ali que gosta dele e tem um objetivo semelhante ao dele. Eles são muito lindinhos. Tem outros personagens bons também. A Marie, por exemplo, é muito legal. A participação dela é bem pequena, mas costuma sempre ser muito da hora. Ela é de longe uma das melhores coisas da parte mais bem-humorada da série. O casal que cuida da Michiru na pousada também são muito fofos. São personagens bem legais, ao mesmo tempo que eles não são simplesmente puramente bons. Tem uma camada neles, principalmente na parte da fé. Eles cultuam o lobo prateado e ele é meio que uma força em tempos difíceis. Só é uma pena que eles nunca exploram mais a ironia do lobo prateado estar sobre o mesmo teto que eles e eles nunca descobrirem. A prefeita também é boa. É uma personagem que transita bem desse lado mais sério e político para um mais doce. Ela é bem carismática e fofa. Embora eu ache um tanto engraçado o fato de que o único caminho que leva a Animalia é vigiado por humanos que matam os ferais que tentam chegar até a cidade e ela nunca fazer nada, sendo a salvação deles uma feral que os ajuda clandestinamente, roubando toda a grana deles no processo. Tipo, a série, se não me engano, nunca fala um único A sobre uma solução sobre isso, seja ela tentando falar com o governo ou coisa semelhante. E é nessas coisinhas que torna fácil explicar porque o anime não é necessariamente ruim. A maior treta nele é não ter força suficiente para lidar com essa trama que ele tanto quer focar. Então eles conseguem até fazer dramas mais isolados de forma convincente, mas dessa sensação de perigo e medo com preconceito, não.
quase tudo da série é muito previsível, ou como dito anteriormente, só caricato. E o que não é previsível é porque não faz muito sentido. O caso do Shiro, tudo bem. A série escreve desde o início como ele é todo bizarro, anormalmente forte, tem uma resistência absurda. E até outros personagens comentam como ele é muito surreal. Então quando revelam que ele é o Lobo Prateado, você pensa, ah, ok, justo. Mas o caso do Alan, gente, pelo amor de Deus, que coisa conveniente, né? Para contornar o fato do Shiro, os ferais puros, por alguma razão, têm cheiro igual ao de humanos. E por isso ele não descobriu. Mas aí eu te pergunto, não dava pra dar alguma mínima pista disso antes? Ou só tornar essa explicação menos idiota pra não soar só como os escritores desesperados pra causar surpresa? Plot twist não é legal se você não dá algum foreshadow antes. Podiam só dizer que o cheiro do Alan era diferente de um humano, mas não o mesmo de um feral, porque até esse momento o Shiro só cheirou os híbridos. Já seria bom o suficiente. Ou só aproveitar da ideia dos produtos que conseguem ocultar cheiro, que a série já tinha usado antes. Falava que o Alan possuía isso pra passar despercebido. Mas isso é só efeito colateral de outro problema que eu comentei anteriormente. O final. Aparentemente é um problema universal da Trigger querer que seus finais não sejam apenas grandes. Eles têm que ser mega ultra blaster enormes. E também parece que é universal eles quase sempre serem fracos. Não vou afirmar isso porque sinceramente eu só vi o próprio BNA e Little Witch Academia completo. E de resto eu só ouvi pessoas falando dos outros finais. Mas acho que eles se encaixam bem nisso. Toda essa ideia de ferais descontrolados, vacinas que transformam todos em humanos, dois quase deuses batalhando, o governo japonês se preparando para erradicar os ferais mundialmente, parece uma bronca grande demais para resolver em um único episódio. E realmente é. Eles querem que seja épico, mas nada é bem desenvolvido o suficiente para ser. Tem até esse momento que o Shiro acaba se descontrolando como os outros, e devia ser uma cena muito fácil de escrever. Ele vendo as pessoas ficando loucas como ficaram há séculos atrás, quando ele se tornou Lobo Prateado, sabendo que toda aquela matança desenfreada pode acontecer de novo, e nisso ele acaba se descontrolando junto. Mas além de tudo ser resolvido rápido demais, o momento em si da transformação é tão rápido que fica só parecendo uma paródia. Inclusive, tá aí outra coisa que joga pra zero a sensação de urgência. Cadê as mortes? Os ataques? Não era pra isso parecer um banho de sangue pra justificar sumir com os ferais? Sabe como Zootopia, mesmo sendo um filme mais recente da Disney, portanto mais limitado em temas, tinha uma forma sutil desde o início de demonstrar o preconceito, não só de fundo, mas como isso afeta os personagens principais de formas diferentes, sendo que um deles tem a sua personalidade basicamente moldada por causa disso, de forma que tende a esconder os próprios sentimentos pelo trauma, e mesmo que a Dawn, ao se revelar vilã, seja um tanto caricata, o plano dela pra tentar de alguma forma separar os carnívoros era engenhoso e fazia sentido, isso é bem escrito lá, e embora não seja com os humanos, no fim, o objetivo é o mesmo, retratar o preconceito. E eu acho que uma das paradas mais engraçadas disso tudo é que tem duas conveniências que me matam. A ideia de que os ferais são algo em teoria biológico, científico e pá, mas do nada se você tomar um banho de sangue de vários você vira Cristo 2, que é um ponto muito mais mágico do que eu acho que deveria, e principalmente o fato do uivo do Shiro acalmar os ferais. É muita coincidência que a Michiru resolveu gravar o rugido assim que acorda de uma baita mordidona que deixou ela em coma temporariamente. E é ainda pior que, coincidentemente, ela deixa o celular cair no momento certinho, abrindo o vídeo, e aí ela descobre que esse rugido acalmaria os ferais descontrolados, sendo que tinham formas menos bestas de revelar isso. Mas para não parecer que eu sou só muito amargurado, eu queria falar de um ponto que eu acho muito interessante por parte artística da série. Eu normalmente odiaria essa ideia de que os ferais mantêm a forma humana a maior parte do tempo, porque muitas obras por aí fazem isso de colocar de alguma forma a figura humana entre criaturas fictícias, e me incomoda a quebra chata de fantasia. Mas isso aqui não realmente me incomoda, porque em BNA os designs humanos deles são muito irados. Eles refletem perfeitamente a forma original dos personagens. Se você ver alguma delas sem contexto por aí, você consegue saber quem é quem facilmente, sem precisar, sei lá, o Shiro tem orelhas de lobo o tempo todo. E embora todos eles sejam muito melhor como animais, principalmente o Shiro, eu genuinamente gosto muito deles. Claro que tem casos como o da Melissa, que o esposo dela tem um baita design feral da hora como galo, enquanto ela na aparência de feral é só ela humana com os pelos de forma preguiçosa. Mas eu dou uma colher de chá, porque ela só aparece assim, tipo, uns 2 momentos. O resumo é que BNA tem um escopo muito grande pra lidar. Ele tem conceitos muito legais, tem uma animação muito boa, tem alguns ótimos personagens, mas ao invés de focar nessa cidadezinha e representar as consequências desse preconceito, ele quer fazer o seu Vingadores Ultimato do racismo desesperadamente. Numa pena que não existe um BNA que entende que uma série mais contida funcionaria bem melhor. Mas espera, tem sim!
Ainda em 2020, um mangá inicialmente lançado apenas virtualmente de BNA veio ao público. Ele narra algumas aventuras da Michiru ali durante o segundo arco do anime. E cara, eu acho que ele é o mais perto do que eu acho que funcionaria pra BNA, porque é uma história mais slice of life que expande a Animalia e explora mais a Michiru aprendendo a gostar dessa cidade. Ele explora algumas coisas até que de forma bem da hora, como o fato da Michiru julgar os ferais sem nem notar direito, a busca dela por um emprego para poder pagar a pousada que ela mora, e se mostra algo difícil já que tudo parece pesado demais ou maluco demais para ela. Explora as relações dela, ainda mais as relações que ela tem com os habitantes da cidade. Tem um capítulo que, por exemplo, um verão cachorro todo dia uiva de tristeza. Todo mundo acha um saco, mas ninguém tenta efetivamente resolver. Até que a Michiru, depois de um dia cansativo, vai atrás dele. E quando acha o feral em questão, ela descobre que a sua tristeza era por não conseguir se declarar para uma garota que ele gostava. Ela ajuda ele a conseguir fazer isso, mas no fim, falha. Porém, ela aconselha que ele consiga um trabalho para jogar as frustrações dele de alguma outra forma, o que curiosamente funciona, fazendo os ferais vizinhos ficarem felizes com o trabalho dela. E nisso, ela se torna a conselheira dos ferais do bairro, ajudando as pessoas da forma que ela pode. E essa conexão com eles é algo que o próprio anime podia ter feito para deixar a decisão final da Michiru em permanecer em Animalia mais completa, pois ela é meio que obrigada a interagir mais com eles e é bem fofo. Um outro problema que eu tenho com o BNA é como é dito pra caramba que os poderes da Michiru têm que ser escondidos, mas em certo ponto isso nunca é tão importante quanto fazem parecer, a ponto de que chega em um momento que só cagam completamente pra isso. Mas o mangá usa essa oportunidade pra uma aventurinha. Basicamente nela, a Marie descobre os seus poderes da Michiru e grava eles pra poder obrigá-la a participar de uma festa disfarçada pra ela conseguir informações. O que já é outro ponto positivo do mangá usando a técnica de transformação da Michiru. Mas o capítulo em si é bem simples, embora bem divertido. Tem a Michiru bêbada espancando a assediador pedófilo, explora esse lado mais impulsivo dela de forma mais interessante, e afins. Acho principalmente legal dar mais de Animalia. Tipo, nós descobrimos aqui que erva de gato é usada pelos ferais também. E tem esse momentozinho do Shirou dizendo que a Michiru devia sim usar os poderes dela pra ajudar as pessoas, e que se arrependia de ter falado pra ela esconder eles. O que torna bem mais coerente no anime ele não falar mais sobre isso, embora o mangá provavelmente não seja canônico. Eu adoro essa pegada mais boba e aventuresca do mangá. Tem esse outro capítulo em que a Michiru vai tentar comprar um presente pro Shirou, mas ela se esbarra em um cara da máfia e acaba trocando a sacola dela pela dele, com armas. Então ela tenta devolver o mais rápido que pode, só que ela não consegue se comunicar com eles, e eles acham que é um ataque. Então a situação vai ficando cada vez mais doida, e no fim, o próprio chefe entende a situação e ela descobre que as armas nem eram de verdade. Elas soltavam confete e eram pro aniversário da filha dele. É bem bobo, mas é bem divertido, e me faz eu achar o mangá todo muito mais legal do que o próprio anime. E olha só que surpresa, ao fim dele, tem um mini arco sobre um feral infiltrado entre eles para passar informação pros humanos, tentando causar uma guerra. Só que embora seja a típica trama de humanos versus furros, aqui funciona porque o escopo é menor, já que ele se desenrola no medo de uma guerra e não como uma guerra. Então eles conseguem escrever tudo de uma forma interessante. Como tem um núcleo emocional diretamente ligado à protagonista e o público, pois a feral em questão é a Aya, uma personagem que se torna essa amiga do Michiru, que tá em quase todos os capítulos e é super legal, acaba sendo mais fácil de se apegar a essa trama. E ela se torna espiã dos humanos por uma questão de aceitação. Mesmo quando o namorado dela entendeu que ela era uma feral, ele não a abandonou. Sem falar que funciona bem mais a ideia de evitar a violência da Michiru por aqui. Enquanto no anime me passa a impressão que ela só é boa porque tem que parecer meio perfeitinha e nunca causa o impacto que eles querem, aqui estamos falando de uma amiga dela. Ela quer proteger a mesma. E se desenrola inclusive em um diálogo desse mangá que eu acho muito bom. A forma que ela se preocupa com ambos, a expressão, o desejo de proteção, é tudo tão legal. Aliás, falando nisso, a arte desse mangá é excelente. Dá pra você sentir a diferença em coisa tipo o design dos ferais como Homem-Fera e humanizados. Mas ele é muito bonito, fofo quando precisa e também muito expressivo, de forma que reflete bem a parte mais caótica e dramática mais pro fim. Acho que a única parada que eu acho esquisito nele é o que diz respeito a relacionamentos. Ele é meio perturbado nisso. Tipo, enquanto no anime, se não me engano, nunca é dado a entender existe nada romântico entre o Shirou e a Michiru, o mangá faz toda hora alguma piadinha com isso, a ponto de termos até a Michiru questionando
imaginando o que ela sente pelo Shiro. No fim, isso não dá em nada, mas me incomoda existir, porque além da diferença brutal de idade, parece muito um desejo insaciável que o homem e a mulher principais da trama tenham algo. E também o pedófilo que eu comentei aparecendo nele, que faz festinha com gatinhas mais novas pra paquerar elas, e tem essa subtrama da Michiru cuidando de relacionamentos alheios, sendo que um deles envolve uma mulher tóxica que é literalmente fé das malucas das ideias, machuca o namorado e os caramba. E o mangá nunca resolve isso, é o pior lado dele. Entretanto, eu ainda acho que vale dar uma lida nesse mangá. Eu falei pouco do que realmente rola em certos capítulos, pra vocês terem surpresa dele e se divirtam como eu me diverti lendo. Ele não é perfeito, longe disso, mas eu acho que compreende mais como BNA devia ser. Se você estivesse perguntando, ué, mas e BNA Zero, você não vai falar? Então, eu não achei essa bomba em lugar nenhum. Eu procurei ele de formas completamente oficiais e que com certeza não envolvem procurar clandestinamente e não achei. Então, zero opiniões sobre. Bom, mas com isso, eu acho que eu exemplifiquei tudo que eu queria sobre BNA. Apesar de tudo, a obra ainda mora no meu coração. Eu tenho boas lembranças dela e elas não foram apagadas. É uma peça de curiosidade legal apesar de tudo. E se você tá se perguntando por que eu não falei de Old Taxi, aliás, eu não terminei essa obra na época, então história complicada. Mas né? Furries, né? Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Faz todo aquele processo de like, hype, se inscrever que eu já comentei. E se você puder, vire membro. E até o próximo vídeo rabitástico desse canal. Tchau!